dos igarapés. É nosso dever. Vamos cuidar destas nascentes para sobreviver. A água está secando por desmatamento, pois a água está secando, já não molha os meus pés. Vamos cuidar que nossa mãe terra, vamos cuidar que nossa mãe água, vamos cuidar de toda a natureza, pois a terra está gritando, está perdendo sua beleza. O cuidado com a casa comum não chama a atenção. Os peixinhos estão morrendo todos por poluição. A vida já arrancada entre tantas outras. A ganância fala mais alto nesta imensa nação. O Quilombo do Cravo é muito mais do que você conhece. Na verdade, guarda vivências que nem mesmo a história conseguiu catalogar ainda. E é por isso que hoje vamos fazer um passeio dentro das memórias e das ruas do Quilombo do Cravo. A história da comunidade quilombola Nossa Senhora das Graças, ou a Vila do Cravo, remonta à ocupação das margens do rio Bujaru, no final do século XVIII. Por meio das Seis Marias, de 1724 a 1824, como também heranças, apossamentos e compras de terras. Nesse processo, estavam presentes grandes e médios proprietários, pequenos poceiros, comunidades negras e indígenas, além de escravizados e fugitivos. Belém, como centro de interesses coloniais, impulsionou essa expansão com base no trabalho escravizado, sobretudo após a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1682. Entre 1765 e 1823, a população do Rio Bujaru somava quase 1.800 habitantes, majoritariamente escravizados, e as freguesias como Santana do Bujaru foram criadas para sustentar a ocupação. Olha, o que eu sei dizer, que ainda já no século XVII, se não me falha a memória, já existia moradores. Inclusive trazidos da marra, pessoas que foram trazidas para cá fugitivos, fugindo de uma escravidão. Antes de mais nada, acho que é importante a gente apresentar nossa personagem principal. Eu sou Antonina, moro aqui no Cravo desde 1971, tenho 72 anos. Desde 1971, trabalho aqui nessa comunidade. Sou mãe de 10 filhos, porém 8 são vivos. E, graças a Deus, me sinto muito honrada com a presença de vocês. Mas por que cravo? Como era o cravo? Fugitivos, fugidos da escravidão e chegaram aqui, na comunidade. E começaram a trabalhar. E nesse trabalho, eles encontraram cipó, que quando eles cortavam, cheirava de cravo, da flor cravo. E aí eles colocaram o nome desta comunidade cravo. A gente sabe o que acontecia em muitos casos, dentro do quilombo ou perto das fazendas. Aqui, Antonina vai falar sobre sua memória de um lugar bem específico
do Quilombo do Cravo? Olha, a minha memória das mangueiras do rancho era que as mangueiras do rancho simbolizava aonde tinha um local, né, que se acomodava, se aquietavam os brancos. E lá eles faziam as atividades deles, que a gente sabe qual era. Era o trabalho escravo, era o massacre de crianças. E então essas mangueiras do rancho, hoje não tem nenhuma, já foram derrubadas. Há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Mas existia aqui no Cravo. Então era o local antigo que os nossos antepassados apontavam o rancho como um local que os brancos massacravam os negros, inclusive crianças. O território é o lugar onde a vida se organiza, onde a história ganha forma e a identidade de um povo se afirma. Nos quilombos, o território é um símbolo da liberdade sonhada por negras e negros que fugiram das fazendas buscando existir com dignidade, cultivar a terra e manter viva a ancestralidade africana. O território permanece como expressão de pertencimento, memória, espiritualidade e, sobretudo, autonomia, em um lugar onde o povo quilombola resiste, no chão que seus ancestrais escolheram para viver livres. Ainda no passado, naquele tempo passado, já existia comunidade aqui. Povos que trabalhavam, que viviam completamente do extrativismo, porque nessa época não tinha uma agricultura diretamente, tinha, mas era pouca. Então eles viviam mais de coletar as frutas que a própria natureza doava. Como o açaí, ninguém plantava açaí. O açaí era entrado na várzea para tirar, porque não era costume, a gente não tinha conhecimento. Com mais uns tempos, já na década de 70, eu conheci aqui, quando eu cheguei aqui, pessoas entrando e saindo através de casco e canoa, que andava no Igarapé, que passa bem aí nessa frente, chamado Igarapé Cravo. Ainda era assim antes de eu nascer. De 72 para cá, a comunidade ela cresceu e aumentou, por exemplo, na questão da valorização, do incentivo à plantação. Eu, quando me entendi, que eu era criança ainda de 8 anos, não conheci açaizal plantado. O açaizal que eu conheci era no igapó. Todo mundo descia para o igapó para tirar. Então, isso era extrativismo. Mas depois de 72 para cá, foi crescendo já o incentivo, com a participação da própria Emater. Eu me lembro muito que a Emater de Bujaru incentivou muito os agricultores. Aí os agricultores começaram a plantar e cultivar. Hoje, se você vai andar por aí, você se depara com grandes açaizás, plantio de cupuaçu, tem acerola, graviola, que já tem. As comunidades quilombolas ainda são comunidades e a gente podemos dizer, é o pulmão de Concórdia do Pampa. As comunidades se fazem de forma coletiva, através da união. O momento que se juntava homens, se era época de derruba, de roça, para roçar a roça, e fazer aquele grande mutirão. As mulheres para cozinhar, para servir os homens, e os homens, cada um com uma buchudinha do lado, bebendo cachaça, para ir para o mato derrubar com machado, ou com teçado para roçar o mato. E quando terminava esse mutirão, era que vinha a festa. Eu participei. Eu ainda era muito jovem. 3 dias de festa, Deus. Já pensou?
Mas como foi para Dona Antonina construir-se enquanto uma liderança comunitária? Qual tipo de dificuldades ou força ela encontrou nessa trajetória? Em 1991, eu tinha uma casinha muito humilde aqui. Chegou a equipe da CPT Guajarina comigo, me convidando se eu não queria trabalhar com eles dentro daquela Comissão Pastoral da Festa, que tem em Guajarina. E eu, com a minha humildade, dentro da minha pobreza, também era muito humilde, muito pobre mesmo, aceitei, até porque estava desempregada. Eu era professora leiga também. Aceitei o trabalho da CPT em Guajarina, embora não sabia qual era o compromisso. O compromisso era de trabalhar uma educação libertadora, uma educação ligada à vida, educação que desse uma nova prioridade para o ser humano a viver e fazer sua própria história. Em 1991, foi aí que a gente começou a trabalhar criação do primeiro círculo de cultura dessa região foi aqui no CRAV. Ainda em 2008, eu fui chamada para exercer, para ir para uma candidatura de vereadora. E eu fui, em 2008. Quer dizer que entrei na eleição e consegui, pela primeira vez, entra uma mulher negra na política e vai falar do seu lugar de negra e defender o povo quilombola. Eu fiz isso com todas as forças que tinha. Também, por falta de um pouco de experiência, eu quebrei a cara logo. Por quê? Tinha um momento que eu me identificava mais como movimento do que como política. Eu não concordava de ser uma pessoa totalmente desfeita e refeita de novo. Eu não entrei nessa lógica. Senti discriminação por ser mulher. Senti a discriminação por ser negra, falar do lugar de negra. A minha música é a minha campanha, tinha o slogan, a negra de sangue revoltoso. Dessa forma, o Quilombo do Cravo e as outras comunidades formam as suas associações para poder organizar a luta e a ancestralidade. As comunidades quilombolas sempre existiram, porém, elas nunca tinham sido identificadas, resgatadas, que a própria escola escondia, porque eles também não tinham esse tipo de formação. Hoje é diferente. Fomos para a comunidade de São Judas Tadeu, do Jaru, formamos logo uma associação lá. Depois formamos a Arquinec, outra associação já no município de Concórdia do Pará. E uma das vantagens que nós encontramos na titulação coletiva, o povo tem força, o povo tem sabedoria, o povo tem história, o povo sabe, o povo tem saber. E dentro disso nós fomos crescendo. Eu lembro que a primeira conquista nossa que nós tivemos, conseguimos cesta básica pela Coab no INCRE, através do INCRE. Inclusive eu, uma mulher, sozinha, ia daqui para Belém e vinha em cima de um truque, cheio de cesta básica para espalhar em 9 comunidades que ficamos. Depois nós vimos que não dava só cesta básica, não resolvia problema. Nós fomos mais além. Nós começamos a lutar pelos assentamentos, pelos acampamentos, que eram acampamentos na época, para tornar assentamento.
E, graças a Deus, conseguimos outros projetos pelo banco, trazido para os 2 municípios, tanto Bujaru como Concórdia do Pará. Acho que para mais de 300 Pronafine a gente conseguiu. E depois, em 2006, nós conseguimos receber um primeiro documento para a titulação coletiva dessas áreas. A gente também começou a sentir na pele que ficava muito distante para nós sairmos daqui e ir até o nosso pessoal que fica do outro lado do Rio Bujaru. Aí resolvemos fundar a ARQIC, essa associação que eu sou a presidente hoje. Então, onde estamos? Estamos hoje na luta pela regularização fundiária dessas 5 comunidades. A ARQIC lutando pelas 4 comunidades que lhe restam e Masa do Couro-Peré, que formam as 5 comunidades. Mas quando foi para titular, o INCRA disse para nós que só ia titular a comunidade onde fosse consenso. Nós tivemos o projeto Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído até hoje. Que vocês já viram que tem algumas casas bonitinhas, né? Toda pintadinha. Pois é. Mas dentro dessa realidade, ainda há os conflitos de interesses. Ainda há as disputas por espaço e poder. O fazendeiro com a audácia queria que eu autorizasse venda das terras dentro da área quilombola. Eu disse para ele, eu não posso autorizar, porque eu não sou traidora do povo. Agora, se tu quiseres comprar, tu pode comprar. Agora, depois, não vem julgar nas nossas costas que nós estamos te perseguindo, porque o processo está no INCRA. Sucessivamente, em 2008, tivemos uma reunião muito grande aqui. Em 2008, tivemos outra reunião lá no 35. Aqui foi com a presença da Procuradora da República, por causa do conflito das terras que estava muito feio contra nós. Veio a empresa, né? Se alojou e vinha comprando as terras de todos os agricultores, principalmente quilombolas. E nós formamos esse grande dia que deu um bocado de representações do Estado e federal aqui. Nós tivemos uma porcentagem de umas 400 pessoas aqui. E dizendo, nós não queremos mais que as terras sejam vendidas dentro da área quilombola, principalmente para a empresa. Porque a gente já sabia qual seria o resultado. E o resultado não veio tão manso, não. O resultado foi que a maioria dessas famílias que venderam a terra foram embora para a cidade, principalmente Bujaru. E onde essas famílias chegaram lá, pensando que iam encontrar um lugar digno para morar, condições de vida, emprego. Mas, infelizmente, nem tudo acontece como nós queremos. Que os filhos foram, se meteram no mundo das drogas, era roubo, era horrível em Bujaru, só lá mataram os 60 jovens. É triste para a gente que vê essa trajetória, faz essa trajetória de vida tão grande até hoje. Para além da compra da propriedade quilombola, ainda há a morte dos igarapés. E estamos revendo a questão dos igarapés. É fundamental, é alastrante ver a situação dos igarapés. As cabeceiras todas mortas dentro da empresa. Eu fui acompanhar com o Ministério Público Estadual.
estava acontecendo um desastre, muito peixe morrendo nos igarapés na época do inverno, né? E a gente denunciou, o Ministério Público veio, mas eles deram uma freada na parada de jogar o rejeito do Nenê fora do limite. Mas as cabeceiras dos igarapés até hoje não foram recuperadas. E a nossa luta continua. Mas tem local por aí que você vai, por exemplo, nos assentamentos, os igarapés não existem mais. Por quê? Quando se trata de assentamento, se fala também, às vezes, de fazenda. Fazenda que foram construídas ao longo do igarapé, matou os igarapés. E é esse medo que nós temos. Para nós, o maior desafio que nós estamos sentindo hoje, primeiro, é a questão das cabeceiras dos igarapés desmatadas. Esse é o maior desafio, um dos principais desafios. Por quê? Se secar nossos igarapés, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos levantar nossa voz, dizer que nós defendemos o meio ambiente, se nós estamos parados, acomodados diante desse grande desafio? O outro desafio também que envolve a mesma situação é a questão da venda das terras. Isso a gente tem medo, porque se as comunidades já fossem regularizadas, tituladas, não está acontecendo isso mais. A revolta, para além da luta material e física, também está na sobrevivência da tradição e da cultura através da educação. Hoje, eu já tinha esquecido de falar, temos outras conquistas que, sinceramente, essa também é fundamental na nossa história, que é a entrada dos nossos jovens através do PSE Quilombola, onde nós temos uma aproximação quase de 100 alunos dentro da Universidade Federal do Pará estudando. Boa tarde, primeiramente. Eu me chamo Emanuel Júnior e eu faço engenharia elétrica na FPA e tenho 19 anos. Bom, essa minha jornada não foi nada fácil de chegar no ensino superior, tanto que a gente que vem de família humilde, entendeu? Para chegar até... Eu lembro que o meu ensino médio foi muito difícil, que eu tinha que chegar do roçado e ir para a escola. Aí acaba que nessa vai e ainda fica muito cansativo. Mas veio o PSE, né, trazendo essa porta para a gente chegar até a universidade. E se não fosse o PSE, eu falo por mim, seria muito difícil de acessar o ensino superior. E a minha jornada acadêmica, eu encontro sérias dificuldades, tanto de ser um curso de brancos, entre aspas, que falo que... Tanto que quando eu cheguei, que eu me apresentei, que engenharia não ficou para preto. Mas enfim, eu estou para representar o meu povo e representar esse povo que tanto lutou para me ter essa oportunidade. E agradecer, ressaltar uma pessoa que é a Dona Antonina, que sempre trouxe essas políticas públicas e sempre abraçou essa causa que é o PSE, que antes de a gente fazer a prova, ela trouxe professores de redação para a gente ter mais facilidade e conhecimentos do quilombo, né? Que às vezes a gente não sabe os direitos que tem, entendeu? Graças ao PSL, a gente tem uma bolsa, a gente que vem do quilombo, a Bolsa MEC, e graças a ela que a gente, principalmente eu falo por mim, que eu me mantenho na cidade, Belém. E se não fosse ela e com muitos amigos, com certeza já voltaria ou trancado o curso. E a dificuldade é que, como eu já ressaltei, a gente que vem de escola pública, entendeu? Chega lá, tem o índice de reprovação, a gente cai de paraquedas. E é um curso de exatas, né? Sabe que é difícil. E sempre aquele preconceito, entendeu? De a gente estar lá, a gente se sente, né? Mas, como eu já disse, né? Que eu vou sair, se Deus quiser, com meu diploma e mostrar
que todo mundo pode alcançar seus objetivos, mesmo sendo de família humilde. Graças ao como tudo é o PSE, tudo atinge o PSE e tudo é vinculado ao PSE, a equipe da PROAS promove eventos para a gente que vem do Quilombo, palestras, encontros que venham ajudar a gente a permanecer, a ter um bom desenvolvimento acadêmico. E eu me sinto abraçado por isso, entendeu? Ajuda a gente bastante, tanto eu que logo quando eu cheguei, eu precisei de um acolhimento, que eu pensei em vir, desistir do curso, que estava muito. Eu cheguei lá, não sabia, como eu já disse aqui, né? Me senti deslocado, entendeu? Mas graças a Deus, agradecer a equipe da PROAS, assistentes sociais, pessoas maravilhosas, pessoas formadas pelo Quilombo, pessoas que ouvem e entendem a gente. E eu me sinto acolhido por eles. E a dificuldade vem, né? Mas a gente tem que olhar e ver como o nosso passado foi, para a gente estar tendo essa vaga, tendo essa oportunidade de estar na UFPA, que é a maior do Norte, né? E representá-los é uma honra para mim. Então, gente, isso para mim é um orgulho. Hoje nós temos a porta da UFPA aberta, que antes nós tínhamos um muro na porta, que a gente não tinha condições de entrar de jeito nenhum. E aos agradecimentos, resta apenas as palavras de Antonina. Vocês vêm aqui completar esses conhecimentos, essa cultura que muitas vezes não é valorizada. Então, eu quero dizer para vocês que o meu muito obrigado. Continue sempre nesse trabalho, fazendo esse resgate cultural, principalmente dessas comunidades que foram muitas vezes excluídas, foram mortas. As comunidades quilombolas não apareciam no mapa. Hoje que a gente está conseguindo, depois de 35 anos, que a gente consegue falar como eu estou falando, diante de vocês aqui, falando um pouco da nossa cultura, também que é a música, que estava muitas vezes esquecida. E eu espero que vocês voltem mais uma vez para fazer esse resgate cultural nas nossa comunidade. Enquanto eu existir, enquanto Deus me der força, coragem, mentalidade, eu estou nessa luta. E a gente espera que você tenha conhecido quem é Antonina e o que é o Quilombo do Cravo. Esse documentário serve para aprendermos que ser negro e revoltoso faz parte da luta e sobrevivência de um povo. Negra, até a próxima. Sangue ferve em minhas veias, negro é gente, não é bicho, meu senhor. Negra que é vida e respeito pela cor. Negro se diverte, canta e gosta de dançar. Enfrenta, vai a luta sem jamais te acomodar. Eu sou negra, de sangue revoltoso.